Olá para todos, mais uma vez. Espero que todos estejam ainda bem, continue assim no meio da nossa quarentena. E hoje eu gostaria de falar com vocês nesse vídeo um pouquinho mais, talvez, sobre o Max Weber. O prometido no último vídeo, no finalzinho do último vídeo, foi que a gente iniciaria o Alfred Marshall, né, cujos princípios aí foram um livro de economia, foi um livro, né, Os Princípios de Economia, foi um livro muito importante para o ensino de economia durante o finalzinho do século XIX e meio do século XX, mas me pareceu mais adequado a gente aprofundar um pouco o Weber, primeiro pela própria dificuldade dos textos, da metodologia dele para quem é economista, como nós, né? Que é algo que a gente não está acostumado. Em segundo, porque alguns autores brasileiros que visam entender a nacionalidade, a civilização, que eles chamam de civilização brasileira, é herdeiro do Weber, né? Eu estou pensando em figuras como o Sérgio Buarque de Holanda, como o Raimundo Faoro, por exemplo, e, mais recentemente, o Gessé Souza, que vocês, talvez alguns de vocês conheçam. Então, antes da gente entrar propriamente no Alfred Marshall, né, a gente vai talvez aprofundar um pouquinho o Weber, até porque a gente não comparou o resultado das batalhas dos métodos, né, ou das tentativas de resolver a batalha, do lado alemão e do lado inglês. Né? Do lado inglês, a gente apresentou os capítulos 1 e 2 do livro do John Neville Keynes, né? E do Weber a gente falou nas últimas duas conversas que a gente teve sobre o Max Weber. Né? Aí a gente mencionou, e isso eu lembro de ter feito na vez passada, o que o Max Weber tinha sugerido fazer do lado alemão. Isso aqui já é um esqueminha velho para nós aqui, né, de guerra. A gente já apresentou que é o conceito de economia do historicista alemão Schmoller, e como a gente viu que o Weber tinha recortado isso aqui no meio, né, e separado, né, o que você descobria na teoria do que você deve fazer, ou seja, do normativo, da elaboração de políticas. Né? A teoria não te diz diretamente o que você deve fazer em termos de política econômica. Né? Na tradição inglesa, isso tem um nome, né? Que é a ideia de indeterminação do sênior, que a gente já viu no texto do professor Antônio Maria da Silveira. A partir do que a gente descobre na teoria do que a gente não deduz o que deve ser como política. Né? E a gente viu também que o Weber cortou não só esse lado aqui, e no vídeo a gente chamou isso de neutralidade axiológica, ou seja, neutralidade acerca dos valores. Né? A gente não diz se uma determinada descoberta da gente é boa ou má do ponto de vista social. A gente chega à descoberta e a discussão se é boa ou se é má não é diretamente relacionada. Ela tem que ser feita, mas não é direta. E também vimos que o Weber cortou do lado de cá. Né? Quer dizer, ele não entende a psicologia individual que está aqui, né? A história econômica e a teoria econômica a partir de um conjunto de valores de algo como um folk, ou uma nação. Né? O Weber, portanto, corta isso aqui e mantém isso do meio do Schmoller. Né? Então é uma maneira de você separar algo da herança do Schmoller. Nós não fizemos o mesmo com relação ao John Neville Keynes. Né? Então vale a pena a gente mostrar aqui que o método dedutivo, defendido desde Ricardo, adotado por John, a ideia pela maioria dos ingleses, John Stuart Mill, e depois aí pela linha inglesa de economia, né, pelos neoclássicos, né, vai partir daquilo que a gente chama de leis universais. Né, também vamos lembrar aí do Menger, né, a ideia do comportamento sob utilidade marginal, as condições em que essas leis universais funcionam, e a partir daí chegar ao específico. Né? O Weber, contra o Menger nesse caso, né, assim como ele vai fazer aqueles dois cortes
no Schmoller, né, entre as políticas de um lado, esses valores da nação do outro, né, nada de você imaginar uma totalidade cultural como uma nação do gênero, nada disso, né? Mas você vai também reclamar com o Menger que você não pode admitir que a ação é unicamente dada pelo princípio da utilidade marginal, né? O Weber vai dividir aí, como a gente já falou, 4 tipos de ação, né? Ação racional movida por fins, essa que é a característica do homem econômico lá do John Stuart Mill, etc. Certo? Ação racional movida por valores, e aí valores a gente está pensando em honra, em salvação, busca da glória, etc. Né? A ação tradicional e a ação afetiva. Então o Weber vai dizer, não tem uma lei geral acerca da ação humana, né? Então, portanto, a gente não pode falar de leis gerais, mas o máximo que a gente pode fazer é a partir da pesquisa empírica, portanto ele está desse lado ainda dizendo, Schmoller tem razão, a gente forma não uma lei geral, mas tipos ideais a partir dos quais a gente pode fazer deduções que tenham uma certa probabilidade de acontecer, que não necessariamente não vai ser, portanto, uma dedução que nos dê certeza absoluta, mas vai ser uma chance razoável de que as coisas podem acontecer. Nesse sentido, como a gente poderia interpretar o livro dele, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, é no sentido de como, a partir, né, daquele surgimento de diversas seitas, do que ele chamou de puritanismo ascético, né, que a gente já falou, presbiterianos, pietistas, os quakers, etc., né, como a partir deles, o Weber vai olhar e vai dizer, aí tem um tipo que está surgindo por trás, que não é o mesmo tipo do católico, que busca a salvação no além, né, ou Lutero, é um tipo que busca a salvação na terra, pela busca da acumulação material. Então esse tipo aqui surge de um tipo ideal, então esse L aqui para o Weber não existe, não é uma lei, certo? É um tipo que funciona como uma hipótese de trabalho, uma hipótese que a gente chama de heurística, que serve para a gente chegar ou conseguir tirar conclusões, deduções, que no entanto são apenas prováveis, né? Então, a partir do tipo puritano, o tipo da ação individual puritana, ou seja, de uma ação racional movida por valores, transforma-se, através dessas condições dadas aí nos séculos 17 e 18, na Europa Ocidental, tanto no continente quanto nas ilhas britânicas, né, a ideia da Confissão de Westminster, por exemplo, a formação das diversas seitas, né, essas condições aqui formam, portanto, a ideia de um espírito, que é o espírito do capitalismo, que é composto de tipos ideais que são os homens econômicos, né? Ou seja, aqueles que fazem um processo de maximização sob restrição e que agem segundo aí uma ação racional movida por fins, e não mais valores. Quer dizer, isso, o Weber está chegando a uma dedução que a gente chega, uma conclusão que a gente chega. A análise dessa conclusão ela não é normativa, ela não diz para a gente se isso é bom ou se é ruim. Por exemplo, do ponto de vista puramente o que o Weber chama de científico, chegamos à conclusão. Um tipo puritano, quando naquelas condições europeias dos séculos 17 e 18, vira um tipo de espírito que a gente chama de espírito do capitalismo, que é o espírito do cálculo, da maximização, do trabalho duro, etc. Agora, nada me indica que esse tipo vai continuar existindo, né? E nós terminamos o nosso encontro passado falando disso, né? Como o Weber sugeria que esse novo espírito do capitalismo era uma jaula de aço também, né? E que os seres humanos ficavam aí presos nessa jaula, né? E a partir daí o Weber pode, de um ponto de vista do cidadão, ou de um ponto de vista de um cidadão alemão do final do século XX, ou XIX, desculpa, e do começo do século XX, tirar deduções ou sugerir políticas para evitar a decadência moral que pode surgir a partir da ideia de que a gente não tem mais a necessidade de mostrar que a nossa busca pela acumulação material necessariamente leva a salvação, né? Ou é um sinal da salvação que pode estar acontecendo, né? Então, o Weber tira essa ideia de leis e vai colocar no máximo aí uma hipótese heurística, que são dos tipos ideais, que dentro de uma certa conjuntura de condições chega a um fato específico, que é o surgimento daquele espírito, que a gente chama de espírito do capitalismo,
que surge aí principalmente nos séculos XVIII e XIX na Europa Ocidental, né? E é isso que ele quer explicar, é esse evento específico, né? Então, que ele quer explicar por que isso aconteceu na Europa e não acontece, por exemplo, não aconteceu na China ou na Índia, que são outras, ou no judaísmo antigo, né? Isso tudo ele vai investigar no finalzinho da vida, em textos inacabados, né, que correspondem à ética das religiões mundiais, né? Ali ele vai fazer um estudo mais avançado. Aqui na ética protestante ele só quer saber do caso europeu ocidental, né? Então é mais ou menos assim, né? E aí a gente pode também sugerir e mostrar como é que o Weber supera ou tenta superar essa briga do Schmoller e do Menger, né, com a ideia de sociologia econômica, né, ou a palavra que ele usava, Wirtschaftssoziologie, que a gente pode resumir nesse esquema aqui, né, que eu gostaria de mostrar para vocês. Espero que dê para ver. Certo? Aí está escrito ali em cima, né, o processo econômico em Weber, né, ou como Weber está sugerindo aí. Isso aqui está mais ou menos, é possível fazer essa análise a partir do capítulo 2 do livro inacabado dele, né, sempre lembrando que ele morreu aí subitamente em 1920 devido à pandemia da gripe espanhola na época. Morreu cedo, aos 56 anos, e deixou inacabado um livro que depois sua esposa coligiu. O material chama-se Economia e Sociedade. O capítulo 2 do livro dá a ideia de como é que seria essa ideia, esse novo ramo do saber que vai aqui superar a briga do Schmoller e do Menger, né? Então, só para a gente explicar rapidamente aqui, né, vamos lembrar que o Menger focava nesse lado aqui, nesse esquema aqui que a gente está vendo aqui. Eu estou circulando aqui a ideia de provisão de meios para satisfazer necessidades humanas, né? E aí, quando a gente tem a escassez aqui embaixo, essas necessidades, a gente tem o nascimento dos bens econômicos, né? Quer dizer, a teoria do Menger, enquanto teoria geral, ocupa só esses três aqui, né? Quer dizer, a ciência seria essa aqui, a ciência econômica geral, e a ciência social em geral, né, e a ciência econômica trata da escassez que faz os bens virarem bens econômicos, né? Então, esse seria o foco do Menger. E o Weber está sugerindo que esse foco aqui é incompleto, né, porque não leva em conta que a escassez pode levar aí a conflitos, né, o que o Menger pressupõe ali nos capítulos centrais do livro de 1871 dele, que é os princípios de economia, né, que esse conflito pode ser resolvido via a troca, né? Eu gostaria de algo, você também gostaria de outro algo, a gente vai negociando aí até saber onde chegaria o ponto da troca. Não considera, portanto, do ponto de vista da teoria pura, da possibilidade de conflito, né? E também não considera, do ponto de vista da teoria pura, a necessidade do Estado coordenar o uso desses meios, a provisão dos meios, né? E aqui está o poder de controlar esses meios e controlar também o modo como as necessidades humanas são satisfeitas, né? Ou seja, nós precisamos ter uma legislação, hoje em dia a gente poderia chamar de Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, que vai uma noção de propriedade, né? Uma legislação que dê conta da noção de propriedade, de segurança, de direitos. Isso tudo é provido pelo Estado, né? E isso falta a teoria pura do Menger, né? Lembrando sempre que o Weber não vai desprezar a teoria do Menger, mas vai dizer que ela é incompleta, né? E é justamente isso que ele quer superar, né? De um lado. Então, quer dizer, enquanto o Menger fica só nesses 4 quadradinhos do meio aqui, o Weber vai sugerir, não pode. Tem que haver uma área do conhecimento, que ele vai chamar de sociologia econômica, que dê conta do poder de controle do Estado sobre esses meios, através de um sistema de legislação e de justiça, bem como de gestão de conflitos, que vem pelo fato de termos escassez, coisa que a gente também vai ver quando falarmos dos institucionalistas americanos, que são muito influenciados aí pela escola histórica alemã, como a gente vai falar daqui a alguns encontros, tá? Então é mais ou menos nessa linha que a gente quer sugerir. Por outro lado, ele também aponta que a ênfase do Schmoller na questão do Estado
e no poder de controlar os meios é excessiva, né? O Schmoller, ele pressupõe que o Estado aí teria como função organizar todo o esquema da geração até de, vamos dizer, gestão das necessidades humanas e da gestão do processo completo de produção, né? Weber pressupõe que isso também não é factível, né? É aquilo que a gente viu na folha anterior, que fazia aquele círculo todo, né? Eu coloquei valores, legislação, Estado, dando aí a ideia de uma psicologia, uma história, uma teoria econômica que levaria a políticas. E essas políticas, por sua vez, sancionam os valores anteriores, né? Então, quer dizer, essa totalidade que o Schmoller imaginava vai ser também negada pelo Weber, que, no entanto, vai admitir que sim, o Estado tem um papel central aí para coordenar eventuais conflitos, uma legislação que coordene o uso dos meios que podem ser escassos, né? E que são aí trabalhados especificamente pelo setor privado. Esse que é tão pressuposto aí pelo Menger, né? Então, quer dizer, esse esquema como um todo não fica preso só nesses 4 retângulos aqui que fazem o cerne da teoria do Menger, nem foca uma ênfase nesses quadrados superiores que estão a ver com o poder de controle do Estado na gestão da economia, né? Mas observa-se uma totalidade onde esses fatores todos têm que ser analisados em conjunto. E é esse conjunto de fatores que o Weber chama de sociologia econômica. Eu não sei se está dando para ler aqui embaixo, né? Eu botei aqui uma observação, uma OBS, mas vou falar para vocês, ali está escrito o seguinte: a sociologia econômica do Weber visa aí superar a batalha aí entre o Schmoller, né, e a utilidade marginal do Menger, né, o historicismo do Schmoller e a utilidade marginal supostamente universal do Karl Menger, certo? Então isso aqui é interessante porque, como a gente vai falar do Marshall, aí sem dúvida, no nosso próximo vídeo, eu gostaria que isso tivesse sido mantido em mente, porque o Marshall vai falar muito pra gente da ideia de, aí do final do século XIX até mais ou menos 1907, 1908, de uma ideia de uma economia social, né? Da ideia de que a economia, na linha do que o colega dele, o John Neville Keynes, estava falando, não pode ficar restrita a simplesmente uma teoria pura, mas deve levar em conta que os resultados que ela nos dão são sempre envoltos em problemas sociais, né? Isso a gente mostrou aqui, só para a gente lembrar, eu mencionei para vocês, né? E aqui é uma grande questão, eu falei, esse específico que está colocado aqui, né? Envolvia um problema no sentido do que é esse evento específico que é observado, né? A nossa evidência é um problema da evidência, certo? Que vai ser colocado para nós e que a gente está sugerindo aqui soluções diferentes do ponto de vista alemão e do ponto de vista britânico. Você lembra que do ponto de vista britânico, né, digamos, né, uma troca qualquer que é feita no mercado, ela pode ser vista tanto do ponto de vista da teoria pura, como sendo ali resultado de forças como utilidade marginal e produtividades marginais e custos marginais, como pode ser visto em relação a um ideal, certo? Quer dizer, pode ser uma troca feita no mercado que pode ser mais ou menos justa, mais ou menos correta, ou ainda pode ser vista como efeito de uma troca realizada dentro de certas regras e hábitos da sociedade. Portanto, essa evidência aqui está muito complicada para a gente ainda, né? O Weber, por exemplo, quando fala dessa evidência aqui, quando ele está falando do espírito do capitalismo, ele fala especificamente de como esse espírito está aí imbricado, ele vem de ele tem origem e uma ética que é protestante, né? Quer dizer, o homem econômico racional, maximizador, tem uma racionalidade movida por fins, na verdade tem uma origem ética, né? Ou seja, na busca de valores que me dizem que o trabalho terreno aplicado à matéria, acumulação, trabalho duro, renegação dos prazeres, nos remetem a sinais
de que a nossa salvação no mundo posterior pode acontecer. Então, essa evidência aqui está problemática, né? E um sinal desse problema é o que a gente vai ter quando a gente fala de economia social, ou seja, nós não podemos olhar o resultado, por exemplo, de uma troca qualquer no mercado como simplesmente o resultado de uma lei, como se fosse uma lei física, né? A la Jevons, né? Mas tem que ser visto também como resultado de uma troca que pode ser justa ou injusta, e de uma troca que pode ser entendida como motivo ou razão de certas leis, regras e hábitos, né? Ou preceitos, na linguagem do John Neville Keynes, né? Então, é importante a gente perceber isso aí, né? Porque essa ideia de sociologia econômica do Weber aponta nessa direção de entender a economia, o que a economia deve ser entendida dentro desse arcabouço mais amplo que na Inglaterra do Marshall, pelo menos em 2 décadas, né? Na década de 90 do século XIX, na primeira década do século XX, né? Vai ser entendida como a social economics, uma economia social, né? Por fim, né, e eu mencionei aqui o Brasil no caso do começo, né, obviamente a ética protestante e o espírito do capitalismo tem a ver com a Europa Ocidental, aquilo que o Weber está vendo acontecer principalmente a partir da Segunda Revolução Industrial e da disseminação daquele comportamento maximizador que aparece na Europa, principalmente no desenvolvimento da Alemanha, aí no final do século XIX. Né? Então, obviamente, isso não é o único tipo de capitalismo que existe, né? Esse é o chamado tipo de capitalismo racional que o Weber está estudando. Eu queria mostrar para vocês, com base no livro de um autor chamado Richard Svedberg, né? O nome do livro é Max Weber, e a ideia de sociologia econômica. Nós já sugerimos a leitura desse livro quando falamos aqui especificamente da comparação do Menger com Schmoller. Até fiz 2 videozinhos de 15 minutos a respeito, né? É tirado desse mesmo livro. E nesse mesmo livro eu vou mostrar para vocês aqui agora, nesse momento, como que o Max Weber analisa o capitalismo, né? Então, uma das críticas que ele faz aí a toda a teoria no estilo do Marx, por isso, né, você tem essas rixas entre marxistas e weberianos, né? Basicamente, assim, de uma maneira bem curta e talvez imprecisa, seja dizer que os weberianos são acusados de idealismo por achar que as ideias podem influenciar no curso da economia concreta, né? Como no caso do espírito da ética protestante influenciando no espírito do capitalismo, né? Ao passo que Marx tem a ideia aí do modo de produção, de uma concepção materialista de história, né? E, portanto, a crítica que é feita aí é que você não pode olhar o capitalismo, né, segundo Weber, como sendo uma grande estrutura que fosse mais ou menos operasse, né, como os princípios delineados aí no volume 1 do Capital, em todo lugar do mundo a todo momento, né? O Weber sugere que isso é algo muito amplo para se falar e, portanto, a gente tem que fazer a análise do capitalismo nas diversas localidades onde ele aparece, né? E segundo o Max Weber, ele aparece em diversos lugares, e não apenas na Europa Ocidental, mas são tipos diferentes de capitalismo, né? O que ele estuda especificamente nesse textinho da ética protestante e do espírito do capitalismo são esses tipos aqui: capitalismo racional, né? Produção baseada em produção, e em finanças e especulação, né? Que ele está observando surgir a partir justamente do final do século XIX, né? Quando surge aí a primeira grande crise mundial das bolsas em 1873. Então o Weber ali, em 1873, ele tem 9 anos de idade, né? Então evidentemente é muito novo, mas isso tudo se desenvolve e o Weber vai vendo essas crises surgirem como tipos, né, do capitalismo racional, que é aquele do homem econômico que faz o cálculo para maximizar os seus lucros sob restrição, né? No entanto, para nós, o que interessa é esse capitalismo do tipo político, né? Porque ele coloca ali 3 possibilidades. Vou até colocar mais perto aqui, não sei se dá para ver, eu coloquei aqui embaixo Brasil, certo? Porque o capitalismo político, ele pode ser subdividido em 3, né? E ali a gente tem ali o que a gente chama de lucros predatórios, que foi o capitalismo montado aqui logo no início do século XVI, a partir das capitanias hereditárias e da formação dos primeiros engenhos no Nordeste, né? E também o tipo de capitalismo de aventura, que são dos bandeirantes, né? Que vão buscar
fazer mais valor com base na exploração pura e simples, né? Além disso, você tem aqui lucros via dominação, né? Via mercado pela força, né? Esse segundo tipo é o tipo de capitalismo que a gente pode imaginar, feito especificamente pelo Estado e conduzido pelo Estado, certo? Aí isso acontece uma vez que a economia vai se desenvolvendo, né? E aí deixa de ser esse tipo de capitalismo aqui que é puramente aventureiro e passa a ser aí coordenado pelo Estado, certo? A gente pode imaginar aí um capitalismo, por exemplo, como aquele colocado aí talvez no segundo PND do nosso general Ernesto Geisel, nos anos 70, de 74 a 79, né, onde o próprio Estado forma várias estatais para fomentar esse capitalismo, né? Temos aqui o terceiro, quer dizer, lucro por acordos incomuns com líderes políticos, né? Que no caso do Brasil é aquilo que a imprensa bate aí já há décadas, né? Vamos colocar desde a época do Vargas isso, na ideia dos acordos e conchavos, né? A ideia do petrolão, por exemplo, sendo essa terceira parte aqui que o Weber está tratando de capitalismo político, ou seja, quando a gente tem grandes empresas aí, provavelmente públicas, fazendo acordo com setores, com o setor privado, né? Eu coloquei aqui embaixo, né, que esses dois aqui acordos normalmente é chamado com a ideia de patrimonialismo, uma ideia muito importante aí derivada do Raimundo Faoro. A gente não vai estudar aqui, até porque está acabando o nosso tempo, né? E essa ideia aqui é a ideia do capitalismo aventureiro, né, dos primeiros bandeirantes, etc., que ocuparam o Brasil no século XVI. Aqui, por isso eu botei Brasil. Então, quero dizer isso porque essa a classificação que o Weber sugere é usada e foi usada por autores importantes como Raimundo Faoro, Sérgio Buarque e o Gessé Souza. Ele é muito crítico dessa ideia aqui, né, de patrimonialismo, etc., mas de qualquer maneira a inspiração weberiana está presente, né? O que o Gessé de Souza reclama é justamente que autores como Sérgio Buarque e Raimundo Faoro cometeram um equívoco ao tratar da análise do Weber, que é feita em tipos específicos de sociedades que não são as sociedades latino-americanas, e aplicados diretamente aqui. Então você teve aí uma coisa que a gente chama aí na nossa... A gente não está falando especificamente de economia, mas foi uma apropriação indébita, vamos colocar assim, das ideias que o Weber desenvolveu de patrimonialismo, aplicados principalmente à questão oriental, para o caso brasileiro, né? E por fim, finalizando, aqui tem o capitalismo comercial tradicional, que é aquele capitalismo que se desenvolve aí já na Europa a partir do momento em que a gente vai entrando na modernidade, né? Quer dizer, o lucro vem por acordos tradicionais, né? Quer dizer, por questões de hábitos, de formalizações sobre a ideia de preço justo, por exemplo, a ideia de proibição ou de cobrar juros, por exemplo. E aí você tem a ideia que você não pode ter juros, mas você pode ter um recurso dado que não é juros, mas é uma compensação pela incerteza da transação, né? Então são todas transações, né? Um capitalismo baseado em transações habituais, com certas noções tradicionais de justiça, que se desenvolveu ali na Europa também antes do capitalismo racional, né? E antes do capitalismo político, e que, no entanto, é um tipo de capitalismo possível, né? Então, esses três grandes tipos de capitalismo, subdividido em 6 tipos, formam a ideia de que o Weber deve analisar um sistema econômico como o capitalismo, não apenas como um único grande sistema que fosse movido por leis gerais ou leis universais, né? Mas como 6, no caso dele, subsistemas que podem ser ou que devem ser analisados de forma específica em cada caso, né? E aí, no caso do Brasil, a gente tem uma importância muito grande por esses autores já mencionados aqui. Bom, fechamos assim hoje. Espero que tenha sido legal para vocês o Weber, porque a gente não vai mais tocar nele aqui, mas ele é importante para a gente. E a gente começa o Marshall antes de partir depois para saber como essas ideias todas são absorvidas no Brasil.
né? E também nos Estados Unidos, que vão dar os institucionalistas americanos. Tchau para vocês.